o acolhimento do lar, para vir em busca do esclarecimento, do consolo, né? E essas são as principais missões do Espiritismo, né? Esclarecer e consolar. Então, que nós possamos todos encontrar hoje o que aqui viemos buscar mais uma vez. Vamos convidar os irmãos para fazermos a nossa prece inicial, cerrando levemente os nossos olhos, buscando nesse simples gesto o recolhimento, para que possamos de maneira mais prática, mais fácil, encontrar em nós a mensagem gravada no nosso íntimo, de nosso Pai Criador, de nosso Mestre Jesus, a qual encontra-se em nossas consciências. E esse aguilhão que constantemente nos chama à razão e que nós, com frequência, pelos interesses que nos movem, muitas vezes interesses que não são para nós os mais saudáveis, damos de ombro, tapamos os ouvidos, fechamos os olhos e seguimos não a intuição, mas seguimos os modismos, seguimos as conveniências do mundo material e nos afastamos do Criador. Senhor, que possamos, mesmo de olhos abertos, encontrar-te em cada um de nós, quando nos olhamos, quando nos deparamos conosco mesmo e percebemos a obra maravilhosa da qual fazemos parte. Que essa obra, Senhor, nessa tarde, possa brilhar mais vivamente em nossas mentes e nossos corações, nos auxiliando no melhor entendimento do esclarecimento doutrinário que nos será apresentado hoje. Contamos com tua paz, com tua inspiração, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Prezados, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nós mesmos, sobre o que nos coloca onde estamos e de que forma nós devemos encarar esse momento. Porque a vida no corpo, ela é um momento entre vários que já passamos e de vários que ainda haverão de vir no futuro. Então, esse momento, essa oportunidade reencarnatória é um momento no tempo de nossa existência, desde que fomos criados. Mas como nós devemos nos portar? Obviamente que hoje nós temos compromissos maiores do que tínhamos no passado longínquo, onde éramos guiados mais pelas necessidades materiais, de sobrevivência, onde a nossa consciência não era expandida, onde nos assemelhávamos muito mais a animais do que a homens. Então, se nós evoluímos, obviamente que essa evolução ela tem que se exprimir, ela tem que se expressar em cada momento diferente e mais evoluído que nos encontramos. Obviamente que as nossas ações, a nossa convivência, os nossos interesses, eles têm que demonstrar essa evolução. Será que nós estamos demonstrando essa evolução? É isso que a gente precisa refletir e é isso o objetivo do tema de hoje. Como nós nos encontramos como homens
do mundo de hoje. E eu encontrei no livro Renovando Atitudes, que é um dos meus preferidos. É um livro que já está comigo há 22 anos. Eu ganhei de presente de aniversário quando fiz 30 anos. E eu adoro esse livro porque ele tem uma linguagem muito simples, muito direta e muito fácil da gente fazer o paralelo do que ele fala com o que estamos vivendo, né? O escritor é o Francisco do Espírito Santo Neto e foi inspirado pelo Espírito Hamed. Então ele nos fala na leitura Viver com Naturalidade. Ele começa com uma citação do capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Então, as nossas alegrias, elas não devem pesar na nossa consciência. Viver felizes, nos fala Francisco do Espírito Santo Neto por Hamed. Viver, abre aspas, felizes segundo as necessidades da humanidade, fecha aspas, é viver com naturalidade, ou seja, participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações e o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas faculdades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos, no aperfeiçoamento da humanidade. Então, eu vou lendo parágrafo por parágrafo e nós vamos comentando para que a gente entenda com melhor facilidade o que está nos dizendo aqui o Espírito, né? Então, ele nos fala aqui em participar efetivamente da sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Ele nos fala em cooperação individual, ele nos fala em desenvolver nossas faculdades inatas, aquelas que já nascemos com elas na prática social, e nos fala em contribuição junto à comunidade. Então vamos analisar esse primeiro parágrafo. Será que estamos vivendo com naturalidade? Será que as pessoas estão conseguindo ser elas mesmas? Será que nós estamos seguindo as nossas faculdades individuais? Todos nós nascemos com aptidões e com habilidades. Essas aptidões e habilidades, elas servem para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos construir, né, a nossa subsistência, mas também servem para que nós possamos dar a nossa contribuição social. De que forma nós estamos contribuindo para a sociedade? Nós estamos vivendo um momento em que, no mundo todo, as dificuldades aumentaram. Por conta de uma pandemia, por conta não de uma guerra, mas de várias guerras que estão sendo travadas. Essa é mais uma, é a mais falada, mas a guerra na Síria não acabou ainda. A guerra em alguns países africanos não acabou ainda, guerras étnicas. A guerra do terrorismo não acabou ainda. Há uma guerra social que permeia todas as sociedades, dos países mais avançados aos mais pobres, chamada drogas, que está aí
está ao nosso lado? Tomara que não, mas talvez dentro de nossa casa. Como nós vemos isso? Como nós estamos lidando com isso? Como nós nos prontificamos a fazer algo para que essas guerras exterminem-se e não retornem ao seio da sociedade? Porque é uma tarefa de todos. A gente diz, não, mas isso não é problema meu, isso é problema do governo, isso é problema da segurança pública, isso é um problema de saúde, isso é um... Então nada é problema nosso. Até que não bata a nossa porta. E quando bate a nossa porta as dificuldades, aí nós dizemos, mas cadê a ajuda? A sociedade não faz nada. Aí nós queremos a ajuda da sociedade, mas a sociedade somos nós. Então, o que nos fala Hamed, através de Francisco do Espírito Santo Neto, é: o que eu estou fazendo? Como eu estou empregando as minhas habilidades? Participar efetivamente na sociedade usando o nosso jeito natural de ser. Qual é o nosso jeito natural de ser? Vida em comunidade. Em primeiro lugar, o nosso jeito natural é viver em comunidade. Estamos vivendo em comunidade? Qual é a nossa participação? A nossa parcela de contribuição? Ou será que estamos vivendo cada um no seu quadrado? Isso não é viver em comunidade. Isso é habitar a comunidade, mas não é conviver. Possuímos talentos que precisam ser exercitados para que possam florescer, mas poucos de nós damos o real valor a essa tarefa. Esses mesmos talentos estão esperando o nosso empenho de se dar força, a fim de colocá-los em plena ação no intercâmbio das relações com as pessoas e com as coisas. Então ele nos fala aqui em talentos que necessitam ser exercitados. E nos fala em relações com as pessoas e as coisas. Os nossos talentos, os talentos que falava Jesus na parábola, os talentos, que muitos de nós estamos enterrando os nossos talentos. Que talentos são esses? Tem pessoas que têm habilidade para música, tem pessoas que têm habilidade com as artes, tem pessoas que têm habilidades manuais de fazer coisas, construir. Tem gente que tem habilidade em ensinar. Tem gente que tem habilidade em agrupar as pessoas em torno de um propósito, de uma ação. Se essas pessoas resolverem deixar essas habilidades de lado, porque elas precisam trabalhar e ganhar o seu sustento unicamente, se elas não abrirem mão de um tempinho do seu tempo, que não precisa muito, para que esses talentos possam ser de forma gratuita, de forma desinteressada, ser colocado em movimento em favor da sociedade, o que será da sociedade? Se nós dependermos apenas do poder público, dos órgãos de Estado, simplesmente não vamos funcionar. Porque nem a competência que lhes cabe é feita de maneira adequada. Quanto mais o resto, né? Essas campanhas do agasalho, né? Essas campanhas que várias instituições, assim como a nossa casa também faz, de juntar alimento, de doar, de ajudar pessoas que estão em extrema carência. Imagine uma pessoa que está com fome, aí nós vamos levar o Evangelho a ela. A sua necessidade urgente é matar a fome. Não adianta falar de Evangelho para uma pessoa que está com o estômago roncando. Primeiro nós temos que alimentá-la. Primeiro nós temos que dar a ela a condição humana de vida. E muitas pessoas não têm essa condição. No Brasil, a pesquisa recente fala que quase 15% da população brasileira está com insegurança alimentar, ou seja, não sabe se vai ter o alimento na mesa naquele dia.
E nós vamos falar em evangelho, vamos falar para essas pessoas em justiça social, em amor ao próximo. Elas voltam ao seu primitivismo. Elas voltam ao seu estado lá atrás, de saciar as necessidades básicas, de comer, de vestir, de abrigar-se, de ter o que beber. E quando isso acontece, a racionalidade, ela perde espaço. Porque as nossas necessidades básicas precisam ser atendidas antes de todo o mais. E aí a gente vê o quadro de violência, a gente vê um quadro de desesperança, a gente vê uma psicosfera, né, pesada, e a gente não sabe por que isso está acontecendo. Está acontecendo porque todos nós, de alguma forma, estamos falhando, se não estamos empregando os nossos talentos, se estamos utilizando nossos talentos apenas para que nós e o nosso pequeno círculo encontrem-se saciado em suas necessidades. E geralmente necessidades materiais. Geralmente necessidades materiais. Talentos são impulsos naturais da alma, adquiridos pela repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas. Vocação é a voz que chama, palavra oriunda do latim vocatus, que quer dizer chamado ou convocação. Pelo fato de a natureza ser uma verdadeira vitrine de biodiversidade ou multiplicidade de seres, é que cada indivíduo tem suas próprias ferramentas úteis para laborar na lida social. Então ele nos fala aqui em talentos como impulsos naturais da alma, ele nos fala em vocação, todos nós temos uma vocação, ele nos fala em natureza, biodiversidade e multiplicidade de seres. Ora, se tem uma coisa que a gente percebe logo de cara, no momento atual que estamos vivendo, é que a biodiversidade está sendo muito prejudicada. E não estamos falando só da biodiversidade de animais e plantas. Estamos falando de biodiversidade de pessoas. Porque expressar suas ideias, porque ter espaço para ouvir e ser ouvido é uma condição natural de todos nós. E nesse momento estamos verificando que há uma grande censura, um grande trabalho de direcionar as ideias para um ponto específico, conforme os interesses macroeconômicos que aí estão. E as pessoas estão simplesmente perdendo a sua possibilidade de expressar-se destemidamente. Então a gente vê aí essa cultura de cancelamento que está acontecendo, porque fulano falou algo, em vez das pessoas corrigi-lo, mostrando de forma educada, de forma racional, aonde ele está errado, não, há um movimento massivo para aniquilar a opinião daquela pessoa. Isso não é viver em sociedade. Ora, lá no início ele não nos fala que nós temos que participar efetivamente da sociedade, que nós temos que conviver com as diferenças. Isso não é conviver com as diferenças, quando nós queremos aniquilar a diferença. Quando nós queremos simplesmente dizimar uma ideia, ao invés de trabalhar, né, o conceito, caso esteja errado. Então não vamos atacar a pessoa, podemos sim criticar o conceito, mas não precisa ser de forma bélica, não precisa ser de forma agressiva.
E não é o que estamos vendo. Se alguém tem uma opinião diferente, toda uma coletividade contrária se movimenta igual um enxame de abelhas para exterminar. E isso está se espalhando como uma cultura na sociedade. E aonde nós vamos parar com isso? Se fala em democracia, mas isso é simplesmente o extremo oposto de uma sociedade democrática. Porque democracia é o combate das ideias, é o embate das ideias, no campo das ideias. E não no campo de até chegar ao cúmulo da agressão física, da ameaça. E aonde nós vamos parar com isso? Então, nós não estamos tendo uma participação adequada no mundo que estamos vivendo. E esses somos nós. Então, essa biodiversidade e multiplicidade de seres precisa ser resgatada, precisa ser entendida, precisa ser vista como algo bom. Porque não quer dizer que a minha ideia seja correta e nem que a do outro seja também o suprassumo da verdade. Mas os nossos conceitos juntos podem formar uma ideia mais exata. Os nossos conceitos um pouco certo e um pouco errado, de dois conceitos mais ou menos, pode sair um conceito bom. Muitos cientistas trabalharam em grupos e desse grupo, dos seus experimentos, das suas observações, das suas percepções, saíram grandes maravilhas, né, que hoje estão aí nos auxiliando. Então, em vez de combater, em vez de exterminar, vamos trocar a ideia, vamos dialogar. Nascemos com 2 ouvidos e uma boca. Isso nos indica que devemos ouvir mais. Todas as árvores são árvores. Todas as pessoas são pessoas. Mas o pessegueiro não tem as mesmas peculiaridades do limoeiro. Nem o abacateiro os da mangueira. Por isso, cada pessoa também se exprime em níveis diversos, segundo as múltiplas formas com que a sabedoria divina nos plasmou na criação universal. Então, meus irmãos, pelo fato de o limão não ser doce como o pêssego, será que faz dele menos importante? Será que tira dele as propriedades benéficas? Não. O limão é importante, o limão é benéfico em determinados aspectos, em determinadas necessidades nossas. O pêssego também, em outra área. O abacate, em outra. As pessoas, cada um de nós, somos importantes. Cada um de nós tem toda uma bagagem de muitas reencarnações anteriores que está aqui. Está pronta para colaborar. E é por isso que estamos aqui em sociedade. Porque cada um de nós é importante na sociedade. Cada um de nós é uma peça da sociedade. E se a sociedade não está trabalhando bem, é porque suas peças não estão trabalhando em sincronia. Porque suas peças estão apresentando algum defeito. E é por isso que o Espiritismo vem nos chamar à reflexão, porque a maioria desses defeitos está no nosso campo emocional e espiritual. A nossa maneira tortuosa de ver a vida, de ver o outro, de conviver em sociedade, de atuar em sociedade. E isso é preciso consertar. Antes de tecnologias, antes de formas fantásticas de locomoção, de curar doenças do corpo, de comunicar,
nós precisamos primeiro olhar o básico, que é como nós estamos nos portando dentro da sociedade. Se eu visse alguém fazendo o que eu faço, pensando o que eu penso, falando o que eu falo, o que eu acharia? Nós temos que fazer essa pergunta. Se eu não fosse eu, se eu fosse outra pessoa e visse alguém fazendo o que eu faço, eu aprovaria? Se a resposta for difícil de encontrar, já é um indicativo. Se demorarmos mais do que 30 segundos pensando nessa pergunta, é porque já estamos em dúvida. E é tempo ainda de corrigirmos. Ainda é tempo. Estamos aqui. Nós estamos ainda nesse momento. Dá para corrigir. Se desencarnarmos sem corrigirmos certos aspectos de nossa existência atual, teremos dificuldades maiores depois na próxima. Reconcilia-te com o teu adversário, que somos nós, nosso maior adversário somos nós, enquanto ele ainda está no caminho. Então ainda estamos no caminho. Assim todos somos convocados a agir no social, não com um aspecto severo e lúgubre, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas sim felizes, fazendo uso de nossos potenciais e faculdades prazerosamente. Jesus de Nazaré vivia à sua época uma vida mística e distante da sociedade? Não. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, participando das festas de casamento, do relacionamento fraterno, amando intensamente os inimigos. Sem preconceito algum, fazia visitas e tomava refeições em companhia de variadas criaturas, percorrendo cidades, campos, estradas, sempre acompanhado dos amigos queridos e das multidões que o cercavam. Então Jesus foi muitas vezes questionado: Senhor, o Senhor sabe quem é essa pessoa que o Senhor acabou de almoçar na casa dele? O Senhor sabe quem é fulano de tal que o Senhor estava a dar ouvidos? Óbvio que Jesus sabia. E o que ele dizia? Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Então ele já deixava bem claro que ele não veio para selecionar um grupo exclusivo e viver isolado dos problemas terrestres, porque estes maculam. Tanto que ele dizia, não é o que se come que macula o homem, mas o que sai da sua boca, o que ele fala. E o homem fala do que está cheio o seu coração. Porque também falam, mas Senhor, o Senhor comeu tal coisa. Então, todo aquele simbolismo, Jesus veio botar por terra, dizendo, as pessoas são pessoas. A sua consciência é do foro íntimo de cada um. Não cabe a ninguém julgar. E se elas me procuram, eu estou aqui. Então, a gente vê muitos aí se isolando da sociedade para ficar longe das tentações. Ora, aí é fácil. É fácil. Se trancarmos um alcoólatra numa sala, sem a menor possibilidade dele ter acesso à bebida, ele não vai beber. Mas não é esse o intuito. O intuito de estarmos aqui é nós podermos discernir entre o bom e o ruim, o certo e o errado, o útil e o inútil, e fazermos nossas escolhas. Porque são essas que nos definem. As nossas escolhas nos definem. Nesse exato momento, todos nós poderíamos ter escolhido estar fazendo qualquer coisa. Cortando uma árvore. Poderíamos estar poluindo um rio, de alguma forma. Poderíamos estar dirigindo em alta velocidade, onde não se deve. Poderíamos estar fazendo N coisas erradas.
escolhemos estar aqui. Isso é uma escolha. E as escolhas fazem parte de nós todo instante. Desde o momento que abrimos os olhos e temos que escolher. Pulo da cama nesse frio ou dou uma desculpa para o patrão depois. Não vou trabalhar. É escolha. Se o patrão vai acreditar ou não, é outro patamar. Mas isso pode, uma pequena ação dessa pode definir complicações ou não. Consequentemente, devemos entender que as leis do Criador deram às criaturas inclinações e aptidões íntimas e originais, para que elas pudessem conviver entre si, oferecendo a cada um uma participação também original na vida comunitária de maneira sui generis. Devemos, sim, viver no mundo com a consciência de que somos espíritos eternos em crescimento e progresso, e de que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Lembrando que vocação vem de vocatus, chamamento. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma, do latim animus, e de que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. É para isso que estamos aqui. Esse é o nosso papel, é o papel do homem, criatura humana, no mundo. Viver em sociedade, conviver, participar, colaborar, construir e não destruir, e não desagregar, não combater, mas sim movimentar. A vida é movimento. Então vamos nos movimentar em sintonia com a vida. Se estamos desagradáveis com o panorama que está aí, lembremos que uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, começa pelo nosso equilíbrio, o equilíbrio de cada um. E nós não podemos mudar ninguém mais a não ser nós mesmos. A única pessoa que nós podemos mudar somos nós. Mais ninguém. Nem mesmo nossos filhos, depois que atingem uma certa idade, já não é mais possível mudar. Então, guardemos isso. Esse é o chamamento da leitura dessa tarde, do tema dessa tarde. E convidamos, então, os irmãos para fazermos a nossa prece final, agradecendo a todos pela presença, desejando um bom fim de semana a todos, um feliz Dia dos Namorados, que possamos usar desse amor que está conosco, que habita em nós, esse amor que recebemos desde os primórdios de nossa criação. Nós somos a expressão do amor, o amor do Criador. Esse amor que foi plantado em nós como semente a ser geminada, a ser valorizada, a ser regada, cuidada, para que torne-se árvore frondosa. Senhor, obrigado por teu amor. Esse amor incondicional que nos coloca aqui nesse momento, que prepara para nós futuros de felicidade, de grande abundância, mas que depende de nós pavimentarmos o caminho que nos leva até esse destino, traçando as linhas mais retas possíveis, buscando em teu farol nos desviarmos o mínimo do caminho que nos leva até o crescimento, até a felicidade. Senhor, derrama tuas bênçãos
a todos os irmãos aqui presentes. Envia aos lares de cada um deles as tuas inspirações de amor, de paz, de concórdia. Permeia, Senhor, o seio de nossa sociedade com a glória de Teu nome, de Tua criação, e que nós, em nossas palavras, atos, pensamentos, possamos honrar-Te por ser o Criador e ao Mestre por ser Teu emissário maior. Brilhe Tua luz, conforte nossos corações, guie nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja.